A graça e a paz do Senhor Jesus. Na semana passada nós começamos a aprender na Palavra de Deus sobre o ensino de Paulo a respeito da tribulação, a respeito do sofrimento, da angústia e de tudo aquilo que sobrevém à nossa vida, que muitas vezes não encaramos como algo positivo. Por outro lado, a Palavra de Deus nos adverte, o Senhor Jesus nos adverte, que no mundo nós teríamos aflições. Essa é uma certeza na nossa vida. O apóstolo Tiago também nos adverte que devemos encarar aquilo que acontece conosco, a provação, com grande alegria, nos transmitindo assim, como o apóstolo Paulo nos falou, que existe um aspecto positivo da tribulação, que se nós não olharmos com atenção, vamos perdê-lo e nos concentrarmos apenas no problema em si. Paulo vai falar na 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 6 a 8, a essa igreja querida a respeito exatamente de como encarar e entender a tribulação que eles estavam passando. O texto diz: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. O que Paulo está nos ensinando aqui, a respeito especialmente da tribulação, da provação? As boas notícias do Reino de Deus são maiores e mais impactantes do que as tristezas da tribulação. Presta atenção. Paulo, diante daquilo que ele estava passando, ele ouve as boas notícias do Evangelho na cidade de Tessalônica, entre os tessalonicenses. O crescimento da igreja, o crescimento do Evangelho, o amadurecimento daqueles irmãos e as boas notícias que chegavam desta igreja. E aquilo tem um efeito terapêutico sobre o sofrimento que ele estava passando. Paulo passava por tribulações o tempo todo. Perseguições, prisões, apedrejamento, açoites, naufrágios. O ministério de Paulo era marcado pelo sofrimento. Mas quando ele ouvia que as pessoas estavam crescendo no Evangelho, que o reino estava se expandindo, aquilo funcionava como um remédio para a sua luta, dizendo: isto é pequeno diante daquilo que está acontecendo. O que o ensino do apóstolo Paulo nos ajuda, meus irmãos, nessa nossa breve meditação de hoje, é colocar o nosso sofrimento em perspectiva. Entendermos que Deus está fazendo algo maravilhoso, que não se compara com aquilo que está acontecendo conosco, que não se compara com aquele momento que estivermos passando. Muitas vezes o próprio ministério, não necessariamente de um pastor, mas de todo cristão, vai passar por sofrimentos, ingratidão, oposição, perseguição. Mas ainda assim, uma vida que se quer que seja ganha, uma vida que seja salva, tem muito mais valor do que qualquer coisa que possamos passar. Essa é a perspectiva do apóstolo Paulo. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, diz Paulo, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Meu querido, Deus tem feito cada coisa tremenda na sua obra, em missões, nas igrejas locais. É verdade, existe muita dificuldade na igreja do Senhor nos dias de hoje. Há igrejas abandonando o Evangelho, há igrejas abandonando a sã doutrina. Mas, em meio a todas essas questões, olhe para o progresso do Evangelho. Olhe para o progresso da obra de Deus e se anime. E mesmo diante das lutas que você está passando, saiba, Deus tem feito coisas tão maravilhosas que elas servem também de estímulo, de ânimo, de remédio, até mesmo para a nossa tribulação. Uma boa semana e que Deus nos abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus.